senhor Antônio Bolognese, diretor-presidente da Opperman e CEO da WTE-EC, para a sua apresentação. Meu nome é Antônio Bolognese, eu sou engenheiro eletricista, trabalhei durante 40 anos no setor elétrico brasileiro. Faz mais ou menos uns 15 anos que já venho trabalhando na área de Waste to Energy. Fizemos vários projetos aí tentando trazer a tecnologia moderna para o Brasil. Estamos trabalhando em alguns projetos já, alguns em fase bem avançada aqui no Brasil, e que estamos trabalhando fortemente junto aos Ministérios de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Institucionais, e estamos tentando criar esse mercado no Brasil para que possamos aí adequar as condições de tratamento de resíduos com tecnologias mais avançadas, de modo que trazer uma realidade para o Brasil de uma situação que nós estamos em torno de 50 anos atrasados, tá? Então, esse é o nosso objetivo e temos trabalhado fortemente para isso. A nossa empresa, que é a WTEC Engenharia, tem feito vários projetos, estruturando e desenvolvendo projetos de Waste to Energy, projetos de tratamento de resíduos de modo geral e de várias tecnologias. Estamos preparados para atender qualquer tipo de demanda nessa área de tratamento de resíduos. Bom dia, vamos agora falar a respeito de financiamento de usinas Waste to Energy no Brasil. E para isso nós vamos começar aqui a nossa discussão, mostrando essa figura bastante icônica aqui no que diz respeito a tratamento de resíduos. É uma planta que foi desenvolvida lá na Dinamarca, em Copenhague. É uma planta que tem um formato bastante interessante, conseguindo colocar uma pista de esqui no telhado da usina, né? E isso é para mostrar que ela é uma usina completamente integrada na zona urbana e com uma arquitetura completamente diferenciada, né? Então, essas plantas geralmente têm arquiteturas diferenciadas e coisas bastante interessantes. Elas são completamente amigáveis com o meio ambiente, tá? Vamos lá. Falando sobre o financiamento desse tipo de plantas, né? É importante que a gente mencione algumas premissas que são fundamentais para que você possa conseguir o financiamento. Principalmente aqui no Brasil, muitos projetos de infraestrutura têm tido dificuldade de financiamento, justamente porque não se observam esses tipos de premissas, tá? Então, começando aqui, as análises que vão ser feitas, né, certamente vão ser levadas em consideração os seguintes aspectos, né? Quem são os investidores e suas garantias, né? Por quê? Não basta você ter recursos aqui, tá? Mas precisa ver quais são as garantias que esses investidores vão dar, tá? E qual a experiência desses investidores nesse mercado também, né? Para saber a aderência, se os bancos eles vão ter realmente, vamos falar, segurança em trabalhar com esses grupos, né? Quem são os fornecedores, né, de EPC, de tecnologia, suas experiências, né? Essas empresas que vão fornecer tecnologia já montaram outras plantas similares com a mesma capacidade ou superior, capacidade superior. Quantas dessas daí já foram montadas? E o EPCista? Que tipo de EPCista é esse? Ele já trabalhou com esse tipo de tecnologia? Ou ele já trabalhou com sistemas de processo de porte similar? Isso é muito importante, porque
para você financiar um empreendimento de Waste to Energy, você precisa saber quem é que está junto com você, tá? O empreendedor precisa ter esse cuidado de selecionar a tecnologia e selecionar o fornecedor da tecnologia, selecionar o EPCista e selecionar também o operador, tá? Quem vai ser o operador? Quais vão ser as garantias de performance desses equipamentos que vão ser implantados, tá? Quem vai garantir essa performance? É o operador? Quem vai garantir? Vai ser o tecnólogo, o EPCista? É o conjunto deles? Né? Como é que vai ser essa garantia de performance? Isso é fundamental. Não adianta nada você ter uma tecnologia avançada, mas você não tem as garantias de performance, tá? Isso vai ser muito importante na hora de você buscar o financiamento. Outra coisa importante, né? O processo de concessão, ele vai ser uma concessão simples ou vai ser uma PPP? Por que que isso muda? Porque no caso da PPP entram também as garantias do setor público, né? Então, o setor público vai ter que dar garantias e ele tem que estar em condições econômicas adequadas, tá? Ele não pode estar extremamente endividado, ele não pode estar com problemas para poder obter financiamento, né? E aí complica um pouco, né? Então, normalmente na PPP, você determina que o pagamento dos serviços de tratamento de resíduos vai ser feito através de taxas, tá? Essas taxas, elas vão cair no caixa da prefeitura, vão ser pagas pelos cidadãos, vão lá para o caixa da prefeitura e acaba se misturando. Apesar de você ter lá a necessidade de ter uma conta vinculada a esse trabalho, né? Em tese, você não pode mexer nesses recursos, mas é um risco, tá? Porque você está falando de administração pública. Pode mudar o prefeito ou algum gestor e atrapalhar um pouco esse processo, tá? Então, em termos de garantias, é sempre melhor você trabalhar com concessão simples, né? E obtenção de cobrança de tarifa e não de taxa, né? Isso traz uma segurança para o processo muito maior. Então, evidentemente, os agentes financiadores, sejam bancos públicos ou privados, eles vão estar muito mais preparados para te atender num financiamento se você tiver tarifas cobradas diretamente do cidadão, tá? Através de preferência de contas de consumo, né? Então, no nosso caso, por exemplo, do Waste to Energy, a lei do saneamento, o novo marco legal do saneamento estabelece, né, que você cobre diretamente do cidadão pelo custo do trabalho, né, e isso seja feito através de uma conta de água, tá? Nós temos aí feito várias análises tal, a respeito dessa cobrança dessa tarifa e concluímos aí que o valor da cobrança do tratamento dos resíduos, em média, vai representar um acréscimo em torno de 10%, mais ou menos, da conta de água dos cidadãos, né? Então, nós estamos falando de algo que não é nada excepcional, né? Mas a garantia da cobrança da tarifa através de uma conta de consumo, ela é muito maior do que simplesmente uma cobrança de uma taxa feita através da prefeitura, né, ou do consórcio de prefeituras, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa é prazo de concessão, né? O prazo da concessão é compatível com o do financiamento, né? Então, ou seja, você tem que ter um contrato de concessão compatível com tudo, tá? Fechando um circuito aí, né? De que o contrato de venda de energia, o contrato de concessão, né, os contratos de fornecimento e os contratos de financiamento, eles têm que estar todos mais ou menos alinhados em termos de prazo, para que você tenha uma coerência no processo de financiamento, senão você vai ter um outro dificultador aqui, tá? Outra coisa, esse empreendimento, o projeto e os contratos estão aderentes aos marcos legais,
e quando a gente fala aqui marco legal, não é só o marco legal do saneamento, mas todos os marcos legais, tá? Marco legal municipal, estadual, todas as leis, né, regras e determinações regulatórias e tudo mais, eles estão aderentes ao projeto. Essa é uma coisa que vai ser checada, tá? E é uma coisa que o empreendedor e o desenvolvedor do projeto tem que tomar muito cuidado, tá? Com relação aos riscos de inadimplência, eles foram considerados no plano de negócios, né? Essa é uma questão super importante também, né? Porque não raro uma inadimplência muito elevada, ela pode matar o projeto, né? Outro aspecto fundamental, a contratação de seguros, ela está prevista no projeto, quer dizer, todos os seguros foram previstos, então tem que ser, no desenvolvimento do projeto, isso tem que já ser previsto, tá? Toda a parte de regularidades, de exigências legais, como licenças ambientais, licenças locais de uso, uso e ocupação do solo, toda a documentação do terreno, toda a parte de água, outorgas e tudo mais, tá? Tudo isso tem que ser checado, não é só para efeito de participação em leilão e tudo mais, mas isso tem que ser na hora que você tiver com o empreendimento pronto para ser financiado, né? Tudo isso tem que estar, não se admite mais já formas provisórias, vamos dizer assim, tá? Tem que estar tudo no formato já definitivo, né? E tem que ser, isso faz parte das garantias que vão ser fornecidas pelos empreendedores para a obtenção do financiamento. Bom, por que são necessários todos esses cuidados, vamos dizer, né? Porque senão você não consegue o financiamento, tá? Então não adianta ter ilusão de que você vai desenvolver um projeto com uma tecnologia qualquer e você vai conseguir financiamento. Não vai, tá? Não vamos se iludir. Então, você tem que ter uma tecnologia testada, aprovada, você tem que trabalhar com empresas de boa referência, tá? Você tem que ter todas as garantias, performances e tudo mais, tá? Senão, o projeto acaba não saindo do papel. Muito bem. Vamos lá. Por que é importante, né, a gente tomar todos aqueles cuidados, né? Porque nós temos vários caminhos, vamos dizer assim, né, para a gente poder financiar empreendimentos desse tipo, né? Quando a gente fala de empreendimentos de saneamento, né, lembra-se que serviço público, financiamento público. O problema é que público não tem dinheiro, tá? Então, você começa a ter problemas aqui, já que o dinheiro público é um dinheiro escasso, né? Principalmente no Brasil. E o financiamento de projetos de saneamento, como é o caso de um projeto de Waste to Energy, ele não é mais do que um projeto de saneamento, né? Então, o financiamento público é um problema. Então, a gente colocou aqui, mas já não é um caminho, vamos dizer assim, disponível de modo geral, tá? Financiamento através de agências multilaterais, como o BID, Banco Mundial, etc., né? Também são caminhos não tão simples, né? Então, é possível? É possível, você tem que checar, tá? A disponibilidade de linhas de crédito nessa área, porque geralmente são linhas de crédito com juros baixos, subsidiados e tudo mais, mas muito difíceis de serem conseguidos também, tá? Bom, aí você vai cair para a área do financiamento bancário convencional, vamos dizer assim, os bancos privados ou bancos de desenvolvimento. Os juros são um pouquinho mais altos, mas, em compensação, existe dinheiro disponível para isso, tá? Aqui é bom abrir um parênteses, que a importância do projeto ser um projeto bem estruturado, porque tem casos icônicos aqui também no mundo, né? Como o caso de Tees Valley, lá na Inglaterra,
que decidiram a Air Products resolveu fazer um projeto gigantesco de mais ou menos 2.000 toneladas de lixo por dia para fazer o tratamento dos resíduos através de gasificação por plasma, tá? O que aconteceu? Como você não tinha projetos desse tamanho, eles tiveram muita dificuldade de conseguir financiar o projeto e resolveram, acreditaram na tecnologia, resolveram fazer o projeto Full Equity, né? Porque não conseguiram linhas de crédito para esse tipo de tecnologia, porque não tinha comprovação de que funcionava. Bom, muito bem. Fizeram muito bem os bancos, né, não emprestar o dinheiro, porque de fato não funcionou. O projeto foi durante anos, foi tentado regular, foi montada a primeira fase para 1.000 toneladas de lixo por dia, não funcionou. Depois de 3 a 4 anos, tentativa de regulagem não funcionou. A segunda fase já estava em início de construção e eles resolveram parar e abandonar o projeto. Muito bem. Eles realizaram um prejuízo de US$ 1 bilhão, né, por conta dessa perda que eles tiveram pela escolha da tecnologia equivocada, vamos dizer assim, tá? Então, voltando até a questão inicial, né, da escolha da tecnologia, isso é absolutamente fundamental, tá? Não adianta a gente querer inventar tecnologia que não tem certeza de que vai funcionar, que você não vai conseguir financiamento, tá? E aí chega aqui na hora do financiamento, seja lá ele qual for a linha de crédito que você vai tentar, você não vai conseguir, né? E você vai ter que fazer full equity e não raro você vai perder dinheiro com isso, tá? Mas muito bem, vamos continuando aqui. Financiamento por bancos estrangeiros, Banco de Desenvolvimento Estrangeiro, tem muito dinheiro, tá, no mundo. Então, se você tiver um bom projeto, você vai conseguir recursos para ele, tá? Esse é um projeto seguro, um projeto feito com tecnologias confiáveis, já que tem muitas plantas funcionando no mundo similares e tudo mais, você consegue. O problema no Brasil, você trabalhar com bancos estrangeiros, é justamente o risco cambial, tá? Então, seguros para câmbio, para como falar, você trabalhar com esse tipo de risco, eles são muito caros, né? Então, é uma questão bastante delicada aqui, né? Você pode optar também um financiamento bancário e emissão de debêntures, né? Também é uma alternativa, né? Como fala, e através também de utilização de green bonds. Essa é uma coisa que é um mercado novo que está começando de financiamento. Projetos desse tipo de waste to energy são projetos muito bem vistos, né, pelo sistema bancário. Pode-se desenvolver sim um projeto de green bond, porque esse projeto ele é completamente, projeto de waste to energy, ele é completamente aderente a esse tipo de visão de negócio, né? E não é difícil você formatar ele através de green bonds e conseguir financiamento, tá? Os juros eles não são assim tão mais atrativos, mas ele tem como fala assim, uma vantagem, né? Da imagem do projeto, né? Ele ter sido financiado através de green bonds, né? O uso de crédito de carbono ainda hoje ele é muito pequeno comparativamente às necessidades de recurso para um projeto desse, tá? Os projetos Waste to Energy eles têm uma quantidade bastante razoável de crédito de carbono, né? Mas hoje os valores da tonelada de carbono ainda estão muito baixas, tá? Os valores estão muito baixos aqui no Brasil, tá? Enquanto aqui nós trabalhamos com valores aí na faixa de $3, mais ou menos, né? $2 a $3, né? No exterior, já lá na Europa, já se trabalha com algo como 50 euros,
e temos aí notícias na Califórnia, nos Estados Unidos, já de projetos que foram desenvolvidos com a venda de crédito de carbono a $200, tá? Mas isso são ainda no exterior. No Brasil ainda não foi desenvolvido essas plataformas e esses mecanismos que permitem a comercialização de crédito de carbono em valores mais altos, tá? Mas isso é uma questão de tempo, tá? Esse procedimento vai chegar no Brasil e com isso nós vamos ter aí condições de financiar uma boa parte desses projetos, né? De modo que você consiga a redução, a competitividade do projeto, tanto em termos de venda da energia dele, quanto da redução dos custos de tratamento para os cidadãos, tá? Você pode também financiar esses projetos através de fundos de investimento, private equity, que exigem, eles vão começar a entrar dentro do teu projeto e vão participar da governança, da estratégia, da operação das definições de performance, exigência de experiências de pessoas que vão trabalhar junto do projeto, ou seja, eles passam a participar do equity, eles passam a ser donos do projeto, eles vão começar a ter a necessidade de ingerência dentro do projeto como um todo, justamente para garantir que os resultados vão ser adequados e eles vão ter as margens previstas no contrato original com os empreendedores, tá? Então, e finalmente, existe aqui uma possibilidade bastante interessante, é uma novidade, né? É uma ideia, na verdade, né? Com o advento dos veículos movidos à energia elétrica, nós poderíamos fazer aqui uma substituição de combustíveis fósseis dos equipamentos de transporte, caminhões de coleta, por exemplo, instalando equipamentos elétricos, né, veículos elétricos, os quais seriam abastecidos diretamente pela geração de energia das plantas Waste to Energy. Esses veículos, né, comprariam energia diretamente dessas plantas, de modo que elas poderiam ser financiadas e possa ser também, como falam, colocadas de pé, vinculadas a esse tipo de recurso, tá? Essa é uma ideia que a gente está desenvolvendo agora, e é uma possibilidade bastante sólida, vamos dizer assim, porque esses contratos de coleta, pelo próprio marco legal de saneamento, também tem que ser contratos de longo prazo, né? Pode ser também uma concessão, e o transporte público também é uma concessão. Então, você tem condições de amortizar esses equipamentos dentro de um contrato de longo prazo e vinculados a uma planta de waste to energy, tá? Então, essa é uma outra possibilidade que vale a pena ser considerada, e nós estamos fazendo alguns estudos já a respeito disso daí, tá? Bom, você fala, existem outras alternativas? Sim, existem, né? Essas daqui são as básicas, vamos dizer assim, né? Esse é um assunto bastante interessante, mas, como fala, para você conseguir resolver essa questão do financiamento, é importante que a gente tenha em mente que precisa se tratar de um projeto confiável, né? E que use uma tecnologia, como eu já falei, uma tecnologia bastante experimentada, tá? É isso, eu agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição para poder desenvolver esses projetos com quem tiver interesse aí no mercado. Muito obrigado.